Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta as flores do jardim da nossa casa. A música da minha vida. Morreram todas de saudade de você. Olha, a alegria tinha voltado a reinar na nossa casa. Nossa estrada. Depois que a Nair descobriu que estava grávida, foi só alegria. Olha, quando ela me deu a notícia, eu fiquei feliz de um jeito que tinha vontade de sair contando para todo mundo. Estava feliz por mim e principalmente por ela, porque 1 ano e meio atrás tínhamos passado pelo momento mais triste da nossa vida. Quando ela teve de passar por um aborto espontâneo, logo nos primeiros meses de gestação. A coitadinha ficou tão triste, mas tão mal depois que perdeu aquele bebê. Chegou a cair em depressão. Ela queria tanto ser mãe. Afinal, qual é a mulher que não sonha com isso, né? Eu acho que é o maior sonho de toda mulher. E de repente, aquela tragédia. Eu também fiquei triste, claro que fiquei, mas fazer o quê? Nessas horas, apesar da tristeza, do sofrimento, a gente precisa ser forte, se agarrar na fé em Deus, porque do contrário, não consegue se reerguer. Olha, tudo mudou quando ela me deu aquela notícia. Ela tinha conseguido engravidar novamente. Foi a maior festa ali em casa. Todos os parentes, os vizinhos, o pessoal da igreja, todo mundo apareceu ali em casa para dar os parabéns, para compartilhar a nossa alegria. Até porque todo mundo tinha acompanhado o nosso drama. Quando a gente perdeu aquele primeiro bebê, foi uma festa. A Nair, aliás, tinha até medo de não conseguir mais engravidar depois daquilo que aconteceu. Mas graças a Deus ela estava enganada. Só que, em meio a toda essa alegria, tinha uma coisa que estava me incomodando. Como da primeira vez, a segunda gravidez da minha mulher era de risco. Como ela já tinha perdido o bebê, o médico recomendou todo o cuidado do mundo e, naturalmente, procuramos seguir à risca tudo o que ele recomendou. Só que, a par disso, até pelo medo que tinha, tudo gerado por aquela primeira gravidez que tinha dado no que deu, aquele aborto espontâneo, a minha mulher ela ficou muito receosa, de uma maneira até meio exagerada. Tanto que por conta desse medo que ela tinha, de acontecer tudo de novo, ela começou até a me evitar. Ela estava se recusando a fazer amor comigo. Na verdade, não era só fazer amor. Eu não podia nem me aproximar, encostar um dedo nela, mesmo que fosse só para fazer um carinho, que ela já ficava nervosa. Luciano, pelo amor de Deus, para. Não começa. Você não viu o que o médico falou? Minha gravidez é de risco. A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Ou será que você quer que eu perca o meu filho outra vez? Ela achava que se a gente fizesse amor, podia acabar prejudicando o bebê de algum modo. E por ser um homem temente a Deus, membro da igreja, eu devia ser o primeiro a entender isso. Entender e, mais do que entender, respeitar, ser paciente. Só que, sei lá o que aconteceu comigo. Foi como se o meu instinto de homem estivesse falando mais alto. Ou então, não sei, como se fosse o próprio Deus me botando à prova. No começo, eu até levei na boa. Foi o mais compreensivo possível. Até porque eu, como pai, também tinha as minhas preocupações. Eu também não queria prejudicar o meu filho na barriga da minha mulher.
Só que, com o passar do tempo, eu fui ficando nervoso com aquela situação. Porque, repito, ela não me deixava nem encostar um dedo nela, dar um beijinho no rosto, encostar. Ela tinha medo de tudo. Eu não podia me aproximar que ela... Olha, e eu sentia tanta falta do carinho da minha esposa. Me virava do jeito que podia, mas, com toda franqueza, já não estava mais aguentando. Algumas semanas a gente até vai levando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas chega uma hora que não dá. Eu sentia tanta vontade de fazer amor com ela. E o estranho é que eu nunca fui compulsivo assim em relação a sexo. Nem eu mesmo entendi o que se passou comigo. Mas só eu sei a vontade que eu sentia de beijar a boca da minha mulher, de encostar na minha mulher, de fazer um carinho nela, de fazer amor com ela. E só Deus sabe também como eu me sentia quando me aproximava dela na cama. E mesmo sem querer, ela me rejeitava. Olha, chegava a me empurrar. E não precisava nem encostar. Era só chegar perto. E não adiantava nem eu insistir, nem argumentar, porque às vezes, notando o meu jeito, percebendo como eu ficava nervoso, ela tentava me consolar. Você acha que eu também não quero, Luciano? Acha que eu também não sinto falta? Só que não dá. Você sabe que não dá. Você ouviu o que o médico falou. Lembra o que aconteceu na minha primeira gravidez? Você quer que aconteça de novo? Na hora eu até concordava com ela. Procurava ser compreensivo. Ela não deixava de ter uma parcela de razão. Só que eu achava que aquele cuidado todo era meio exagerado. E tinha vontade, que era mais forte a cada dia. Olha, cheguei até a pesquisar na internet, a perguntar para as pessoas. Cheguei a ir até o médico dela. E ele me tranquilizou, dizendo que não tinha problema nenhum. Que naturalmente a gente precisava ter cuidado. A gravidez era de risco. Agora, fazer amor com um pouco de cautela, não tinha problema nenhum, não. Não ia prejudicar o neném. A gente podia ter a nossa intimidade de casal sem problema nenhum. Isso quem disse foi o médico. De maneira que eu tinha razão. Preocupação, cuidado, tudo bem. A gente precisava ter, mas também não era para tanto. Só que vai botar isso na cabeça dela. Ela não aceitava nenhum argumento. Quando eu falei que até o médico tinha dito que não tinha problema nenhum da gente fazer amor, mesmo ela estando grávida, e mesmo a gravidez sendo de risco, ela só balançou a cabeça e fez aquele comentário. Bom, ele que faça amor então com a mulher dele, quando ela estiver grávida, porque o meu bebê ninguém vai prejudicar. Ela não aceitava argumento. Nessas horas, quando percebia o meu nervosismo, o estado em que eu ficava, ela me mandava ler a Bíblia. Vai lá, vai, Luciano. Abre a Bíblia. Dá uma boa lida. Tenho certeza de que Deus vai te enviar uma mensagem e você vai ter mais um pouco de paciência. É só questão de tempo. Você não vai morrer por causa disso, ou vai? Nessas horas eu obedecia. Eu ia lá, pegava a Bíblia, abria num ponto qualquer e lia, para ver se eu me acalmava, pelo menos um pouco.
procurava ser paciente. Só eu sei como estava sendo difícil. E parece que nessas horas, o diabo vem soprar no ouvido da gente. E no meu caso, mais do que soprar, pareceu ter enviado uma criatura para tirar a minha paz. Havia uma colega de trabalho, uma menina que trabalhava ali com a gente do escritório, que já fazia tempo andava me perturbando demais. Ela sempre se aproximava de mim, fazendo uma brincadeira, falando umas coisas. Para falar bem a verdade, não era só comigo, não. Era com todo mundo. Mas sei lá, eu acho que lá pelas tantas, ela percebeu a minha fragilidade. Ela percebeu que eu estava passando um momento delicado. Não sei como, mas percebeu. E aí começou a concentrar a atenção em cima de mim. Ela sabia que eu era casado. Mais do que isso, sabia que a minha mulher estava esperando um filho. Só que, sabe quando a pessoa não está nem aí? A Vanessa era meio da pá virada. Eu sabia, inclusive, de uns 2 ou 3, ali mesmo na firma, que já tinham saído com ela. O pessoal comentava. E por saber que eu era evangélico, um homem sério, temente a Deus, essa mulher me provocava ainda mais. Até que um dia ela se aproximou assim de mim, colocou as mãos nos meus ombros e começou a fazer uma massagem. Você anda muito tenso, Luciano. Você está precisando relaxar. Deixa que eu te faça uma massagem. Esta foi a primeira de uma série de vezes que ela se aproximou de mim com aquele pretexto de me fazer uma massagem porque eu estava muito tenso. Se bem que nisso ela tinha razão. Eu andava nervoso, que olha, uma pilha. Na primeira vez, eu dei um jeitinho de sair pela tangente. Na segunda, eu também me afastei. Na terceira, eu me levantei e fingi que ia pegar uma coisa. Na quarta, na quinta, na sexta. Até que chegou uma hora que... Sabe quando você tenta fugir de uma situação, mas não consegue? Simplesmente não tem forças. Já fazia quase 7 meses que eu não tinha nenhum contato físico com a minha esposa. Repito, a Naí não me deixava encostar um dedo nela, mesmo que fosse só para fazer um carinho, nem beijo no rosto. Imagine a minha situação. Eu até podia usar essa e outras desculpas, 1 milhão, para justificar a minha atitude. Mas a grande verdade é que eu fui um fraco. Assumo. Fui um fraco. Essa mulher, à medida em que percebia que eu estava nervoso, que eu estava tenso, à medida que ela percebia a minha fragilidade, o momento delicado que eu estava passando, ela começou a me provocar, a me tirar do sério, e carente do jeito que eu estava. Mais de 7 meses sem um carinho. Acabei fraquejando e indo para a cama com ela. Nem sei como. Mas ela acabou conseguindo me arrastar até um motel. Não consigo nem explicar direito como foi que aconteceu, só sei que quando vi estava lá. Depois que ela me fez aquela massagem,
eu meio que me perdi. Até que no fim ela conseguiu o seu intento, porque o que ela queria há muito tempo era aquilo. Não que estivesse apaixonada por mim, mas é que a mulher era assim. Repito, ali mesmo, no serviço, eu sabia de 2 ou 3 que já tinham ido para a cama com ela. O problema é que, na hora da loucura, na hora da necessidade, na hora do prazer, a gente não pensa em nada. Nas consequências dos nossos atos. Só depois é que bate o remorso. O remorso e o arrependimento. Acho que não preciso nem dizer o quanto fiquei triste, o quanto me senti arrependido e culpado depois que saí daquele motel. Eu não consegui nem olhar na cara daquela mulher. Até porque não era só arrependimento e o remorso, era raiva também. Porque ela tinha me provocado até o meu limite, mesmo sabendo que eu era casado, mesmo sabendo que a minha mulher está grávida. Claro que nesse dia eu acabei chegando tarde em casa. Cheguei a fazer uma oração enquanto voltava. Passava das 9:30 da noite quando entrei pela porta e me deparei com uma situação que me fez sentir ainda mais culpado. Minha mulher não estava nada bem, chorando, reclamando de dor, dizendo que estava precisando de mim, que eu não chegava nunca. Olha, eu tive de me segurar para não chorar. A pobrezinha deitou a cabeça assim no meu colo e não conseguiu segurar as lágrimas. Acabei chorando junto. Se eu já estava me sentindo culpado e arrependido, só Deus sabe como me senti. E eu ali, sem conseguir encará-la, com o peso do que tinha feito na rua, me consumindo. Como ela estava reclamando de dor, a levei até o médico. Graças a Deus não era nada grave. Nem problema nenhum com o bebê. Tinha sido apenas uma crise de hipertensão, segundo o médico, mas ela foi medicada e logo ficou bem. Ela ficou, mas eu não fiquei. Eu simplesmente não conseguia me perdoar por ter ido para a cama com aquela mulher. Eu tinha sido um fraco. Eu tinha sido um egoísta, um cafajeste. Só de imaginar que a minha mulher pudesse ter um problema maior, enquanto eu estava lá dentro daquele muquifo, com aquela diaba. Só imaginar que a minha mulher pudesse perder o nosso filho, enquanto eu estava me divertindo nos braços de outra, minha vontade foi de morrer. Como ficaria minha consciência, meu Deus? Eu acho que eu seria capaz até de me matar. Eu me sentia um crápula. Eu não tinha o direito de me envolver com outra. Eu sei a situação que estava passando. Eu sei que era difícil para mim. Só que eu não tinha o direito. Minha mulher tinha todos os motivos do mundo para agir do jeito que estava agindo. E como marido, eu tinha de procurar entender, respeitar. Era uma gravidez de risco, como tinha sido a primeira. Ela já tinha perdido o nosso primeiro filho.
Era até natural que, dessa vez, ela se cercasse de todos os cuidados, mesmo que eu achasse exagero. Ela achava que, se fizesse amor comigo, ela ia prejudicar o bebê de alguma forma. Tudo bem que isso não era verdade. Até o médico disse que não tinha problema nenhum, mas eu precisava entender. Eu tinha o dever de entender a minha esposa. Só que eu não tive essa compreensão. Em vez de respeitar, ser paciente, até porque, puxa vida, era o nosso filho, era meu filho também. Eu acabei sendo fraco e caí em tentação na primeira oportunidade que apareceu. O pior de tudo é que naquela última vez, nem resistir eu tentei. A Vanessa me fez aquela massagem, ficou ali me provocando, me tentando, e eu, sem pensar na minha mulher, simplesmente me entreguei. De qualquer forma, logo que saí daquele motel, já bateu o arrependimento. Sem contar a culpa que senti quando cheguei em casa e encontrei a Anaí na cama, gemendo de dor, clamando pela minha presença. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Custava, meu Deus, eu esperar um pouco mais, o bebê nascer. Depois, o período da dieta, custava. Eu ia morrer por causa disso. Se ficasse sem sexo por mais algumas semanas, custava, não custava, não custava. Mas eu fui um fraco. Nada justifica o que eu fiz. Justamente eu, que sempre fui o mais apaixonado dos homens, que nunca tinha traído minha esposa, nem em pensamento. Até hoje não sei como eu fui capaz. Não sei. Fiquei cego, perdi a razão. Eu não consigo me perdoar. O problema é que nesses últimos tempos, a culpa tem sido tão grande que está simplesmente me consumindo dia a dia, está acabando comigo. Toda vez que eu olho para o rosto da minha esposa, tenho vontade de me atirar a seus pés, pedir perdão e contar tudo o que aconteceu esses dias. A gente foi ao culto e o pastor fez um sermão que, não sei, parecia que tinha sido escrito exatamente para mim. Era como se ele soubesse o que eu tinha feito. Às vezes, aliás, enquanto fazia o sermão, parece que ele olhava para mim como se quisesse me apontar o dedo por conta do meu deslize. Ele falou que o Natal é a época em que temos de nos reconciliar com Deus e com todos aqueles a quem fizemos algum mal, reconhecer os nossos erros, pedir perdão, perdoar a quem também cometeu alguma falta em relação a gente. Eu, sinceramente, eu não tenho pensado em outra coisa. Eu sempre fui um homem tão religioso. Eu sempre levei esse tipo de coisa tão a sério. Eu sempre prezei tanto o respeito. Tanto que, repito, até hoje não sei como fui me deixar envolver por aquela mulher. Não sei. Tudo bem que eu estava carente, mas isso não é desculpa. Eu sempre fui um homem temente a Deus, sempre frequentei a igreja, sempre procurei seguir os ensinamentos da Bíblia e do pastor. Eu devia ter tido um pouco mais de paciência. Não custava nada. Mas eu fui fraco. O peso que estou sentindo nos ombros está acabando comigo. Toda vez que olho para Nair, com o nosso filho nos braços, eu sinto vontade de chorar. Por que não esperei, meu Deus?
Porque não fui mais paciente, só um pouco. Eu não estaria vivendo esse tormento. Sinceramente, não sei se vou conseguir viver com esse peso. Eu sei que talvez o melhor para todo mundo fosse esquecer o que aconteceu e tratar de cuidar da minha vida ao lado da minha esposa e do nosso filho. O filho que a gente tanto queria e que, graças a Deus, nasceu bem, nasceu saudável. Só que quando tento me perdoar e esquecer, tem uma voz que me diz: você não merece perdão. Você não merece perdão. Teu pecado não tem perdão. Eu queria ter coragem de assumir o que eu fiz, mas não tenho. Eu queria ter coragem para confessar o meu erro. Só que, e se eu fizer isso e ela não me perdoar? Dizem que quem ama sempre perdoa, mas e se ela não me perdoar? Se eu não consigo me perdoar? E se ela me mandar embora de casa? Eu sinceramente não sei se vou suportar. Por outro lado, e se eu continuar calado e de um jeito ou de outro mais tarde a vida se encarregar de me cobrar pelo meu eu? No fundo, eu sei que era bem isso que eu merecia. Meu Deus, como eu queria botar uma pedra em cima de tudo. Como eu queria esquecer que um dia fui capaz de fazer o que eu fiz. Mas a minha consciência não me deixa em paz. Tem horas que eu fico olhando para Nair com o nosso menino nos braços e eu sinto vontade de morrer. Mesmo sem ela saber, eu traí o seu amor, a sua confiança. Traí o mandamento de Deus. Tudo bem, ela não sabe. Mas eu sei. Eu sei. Eu, Deus e a minha consciência. E isso me basta para me sentir o pior dos cafajestes. Tem horas que eu preferia ser como a maioria, que trai e depois volta para casa, como se não tivesse acontecido nada. Depois cai no erro outra vez. Só que eu não sou assim. Desde que me deitei com aquela mulher que a minha consciência não me deixa em paz. Quem sabe o melhor seja ter uma conversa franca com a minha esposa, confessar o meu erro, pedir perdão e depois rezar que o seu amor por mim seja maior que a raiva. Será, Nair, que o seu amor por mim é tão grande assim, a ponto de me perdoar e de me dar uma segunda chance? É em nome do nosso filho que eu te peço, meu Deus, que tudo termine bem. Depois de tudo que passamos, não é justo tudo terminar assim. Nós dois longe um do outro. Eu separado da minha mulher e do meu filho. Mas se esse for o preço que eu terei de pagar, me castigue, meu Deus. Manda o teu castigo. Até porque eu sei que mereço. Pelo menos aprendi uma lição. Pelo menos aprendi que não se troca um amor de verdade por uma aventura qualquer. Pena que tenha entendido isso tarde demais. Ou será que não é tarde, meu Deus? Ou será que não é tarde?